Vamos ler, com a ajuda de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 8 em diante. As faltas e os crimes de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que os disperso de Israel, ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntarem. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não pode ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam a tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, trarei vinhos e beberemos bebidas fortes, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Estes versos, irmãos. Queridos irmãos, o profeta Isaías, o Senhor falou para ele as faltas e os crimes de Israel. Naquele tempo, irmãos, havia em Israel muitos pastores. E pastores que cuidavam do rebanho, que cuidavam das ovelhas. Então, pela manhã, eles saíam com as suas ovelhas, outros saíam com as suas, outros saíam com outras. E no caminho, irmãos, se misturavam as ovelhas. E os irmãos sabem que as ovelhas são parecidas. É difícil de dizer, esta é minha, aquela é minha. Então as ovelhas se misturavam e iam pastar. Quando ele queria levar elas para beber água, então o pastor saía de um lado e chamava pelas suas ovelhas. As suas vinham para ele. Por quê? Porque conheciam a sua voz. Conhecia a sua voz. Então as dele poderia contar, se fosse 100, tinha 100 ali em volta dele. O outro pastor chamava as suas e assim cada um ia para o seu pastor. Então nós vemos, irmãos, que havia muitos pastores. E na verdade, irmãos, aqueles pastores começou, irmãos, a não ter cuidado mais pelos seus rebanhos. Eles queriam mais estar dormindo, cochilando, tosquenejando. Queriam bebidas fortes. Então, irmãos, viviam adormecidos, enquanto as ovelhas ficavam entregues, irmãos, aos lobos, às feras do campo. Então, por isto que
Numa outra parte de palavra, o Senhor diz assim: e eu enviei um pastor. E este pastor, ele tem cuidado dos seus rebanhos. Não são estes pastores que o profeta Isaías disse que cometem crimes. Este pastor enviado por Deus não cometeu nenhum crime, não cometeu crime nenhum. Antes, pelo contrário, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Então nós vemos aqui, irmãos, assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Quer dizer, o Senhor disse naquele dia na boca do profeta, diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos. O que é dele, irmão? Ele ajunta. O Senhor ajuntou os seus. E outros que haveria de juntar, que somos nós, que hoje estamos fazendo parte do rebanho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não temos o homem como nosso pastor. Nós temos Jesus Cristo, o único que derramou seu sangue no duro madeiro da cruz. Alguém fala, quer dizer que não existe pastor? Tem. O Senhor deu dom para o homem pastorear, dom para o homem cuidar. Mas o Senhor disse lá em João, eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que não entrar por mim é ladrão e salteador. Então veja bem que nós entramos pela porta certa. Nós encontramos pastagem, encontramos palavras de fonte de águas limpas, pastos verdejantes. Nós não estamos se alimentando de pasto pisoteado e bebendo água suja. Nós não estamos se alimentando daquele que passa o dia deitado numa rede, balançando, e de noite e se programando que vai falar à noite para o povo. Comida velha, amanhecida, pão bolorento. Então, irmãos, veja bem. O Senhor disse assim, vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Quem tem fome, vem ao Senhor, irmão. O Senhor está falando aqui, os animais do campo, não que nós somos animais, mas está fazendo uma comparação. Nós era homens brutos, homens ignorantes, homens que muitas das vezes não temia nada. Hoje não, hoje nós tememos ao Senhor. Aquela braveza o Senhor tirou de nós. O Senhor colocou em nós um espírito de mansidão, de valentia. Nós éramos bodes, irmão, dando cabeçada por todo lado. Hoje não, hoje nós somos ovelha. Ovelha não briga com ninguém. Ovelha não maltrata ninguém. Ou você está com o espírito ainda de feras do campo? Se você tiver com esse espírito, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te liberta nesta tarde. Então, irmãos, olha o que o Senhor disse na boca do profeta. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos. Quem é atalaia? Não é aquele que está diante do povo? Os atalaia não eram aqueles que estavam na frente do rebanho? São cegos. Nada sabem. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Não pode ladrar,
andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Quer dizer, não se preocupa com os rebanhos, não se preocupa com as ovelhas, não se preocupa. Então, irmãos, aonde estão as ovelhas? Desgarradas, dispersas pelos campos. Mas o Senhor Jesus disse: vinde, eu tenho alimento para te dar. Eu tenho água limpa para você beber. Eu tenho pastos verdejantes para você comer. A água que eu dou, você nunca mais terá sede. E a comida que eu tenho, você nunca mais terá fome. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Você que está sofrendo na unha desses ataraias, desses cães mudos. O que disse lá em Apocalipse? Ficarão de fora os cães. Quem é os cães, irmão? Que o profeta Isaías está falando aqui? Não é aquele que gosta de comer a lã das ovelhas? Não é aquele que gosta de comer a gordura das ovelhas e vender a lã das ovelhas? Não fazem nada? Ficam só deitados, só adormecidos, só tosquenejando, só cochilando? Manda o rebanho trabalhar e eles ficam em casa dormindo? Esses são os pastores cegos. E muitas das vezes você quer ainda ir para onde o homem não enxerga. O homem não tem luz, o homem não tem guia. Te leva para águas sujas, barrentas. Te leva para pasto seco. Mas te diz o Senhor: fica onde você está nesta graça. Vinde comer o que eu te dou nesta tarde, diz o Senhor para você. Então o Senhor diz para eles: estes são cães. São gulosos, gostam de estar comendo nas casas, gosta de festa, ama estar envolvido em festa. Hoje é festa do meu pastor, hoje é aniversário do meu pastor, hoje é isso, hoje é aquilo, hoje é isto, hoje é aquilo, irmãos. Olha a palavra que Deus manda nesta tarde. É melhor você se alimentar do pão que vem do céu. É melhor você ir atrás do pão que não perece. Isso que enche a tua barriga, que não perece. Então não seja como aqueles pastores gulosos. Não acompanha eles, não. Acompanhe o Senhor, irmão. Então eles não podem se fartar. Fartar de quê? Fartar de quê? Eles são pastores que nada compreendem. São amantes de si próprio. Tiram proveito das ovelhas. Tem aquele que até usa as suas ovelhas. Mas o Senhor manda a palavra hoje aqui. Você está num lugar onde o pastor se chama Jesus Cristo. Então fique aqui. Por que você quer ir para o outro aprisco? Fique aqui. Está faltando alguma coisa na tua vida? Se falta luz, o Senhor te dá luz. Se falta sabedoria, o Senhor te dará sabedoria para você. Então cuidado, viu? Para você não estar no caminho daqueles que têm ganância. Ou você paga o dízimo, ou você está fora da igreja. Isso é ganância, irmão. Porque se ele tivesse recebido de graça, ele ia dar de graça. Se alguém dá alguma coisa para ajudar ele, é louvável. Agora ele ficar em casa balançando uma rede, esperar o rebanho trabalhar? Não, irmão. Era bom que esse pastor arrumasse uma enxada e fosse capinar também e colhesse do fruto da terra. E ele tivesse condições de dar o seu fruto na igreja, a sua oferta. O que o apóstolo Paulo disse? Que ele também trabalhava.
Paulo fazia tendas, cabanas. Ele trabalhava na obra, mas trabalhava para o seu sustento. Quando ele viajava, os irmãos davam alguma coisa para ajudar ele, porque digno é o obreiro do seu salário. Seu irmão vai indo numa missão, atender um batismo, é louvável que aonde ele chega, ele receba o pão, receba uma dormida. Mas ele não é empregado da igreja, ele não é empregado do povo. Ele é um mensageiro de paz, ele é um mensageiro do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nesta tarde, o Senhor manda esta palavra para nós. Cuidado, não deixa ser enganado. Se alguém quer fazer a tua cabeça já está feita por Jesus Cristo. Não vai atrás desses aonde se intitulam por pastores. Eu sou o pastor fulano, eu sou pastor Bertano. Você não é nada. Você é um verme diante de Deus. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que considera ovelha no seu rebanho, no meio do rebanho, e não se intitula. Não pode ser chamado pelo nome, tem que ser chamado pastor. Eu estou na igreja do pastor tal. Bem-aventurado é aquele que está na igreja onde Jesus Cristo é o seu pastor. Então guarda esta palavra e trilha no caminho da justiça. Cuidado, leia lá em Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os beberrão, os homicidas, os que praticam iniquidade. Pega esta palavra e caminha com Cristo. Ele é a tua salvação. Teu pai não tem salvação para te dar. Tua mãe não tem salvação para te dar. Mas Jesus Cristo tem para te dar. E Ele te dá nesta tarde. Receba no nome do Senhor Jesus a salvação da graça. Deus seja louvado.